Olhe para a palma da sua mão. É provável que você esteja segurando um smartphone. Esse pequeno objeto de metal e vidro tão comum não é apenas uma ferramenta. Ele é a nossa porta de entrada para um universo paralelo, a era digital. Vivemos conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos mais próximos de tudo e de todos do que em qualquer outro momento da história. Mas e se eu te disser que, por trás de toda essa mágica da conexão instantânea, existe um maestro invisível regendo nossos pensamentos, sentimentos e até as nossas escolhas? Um poder que sabe mais sobre você do que a sua mãe ou o seu melhor amigo. Estamos falando dos algoritmos. Eles são a espinha dorsal de tudo o que consumimos online. A grande questão que vamos desvendar hoje é: como essa máquina fria e lógica está moldando a mente humana? E qual é o preço da nossa atenção constante? Prepare-se para uma jornada fascinante, profunda e com dados reais sobre a nossa própria mente na era do scroll infinito. Para entender o presente, precisamos voltar um pouco no tempo. A relação entre a mente humana e a tecnologia, veja bem, não é nova. Pense na escrita. Quando começamos a registrar o conhecimento fora do nosso cérebro, em tábuas de argila ou papiros, liberamos uma capacidade mental incrível. Deixamos de ser apenas armazenadores e passamos a ser processadores de informação. A invenção da imprensa, lá no século XV, fez algo parecido. Ela democratizou o conhecimento e mudou a forma como as pessoas pensavam e aprendiam. A mente humana é incrivelmente adaptável. Nossos processos cognitivos são plásticos e se ajustam ao ambiente. Avançamos séculos e, no meio do século XX, surge a figura do computador. Alan Turing e outros gênios começaram a traçar um paralelo. E se o cérebro fosse como uma máquina que processa informações? Nascia ali a ciência cognitiva e a ideia de que a tecnologia não era só uma ferramenta, mas uma extensão da nossa mente. O ápice dessa relação chega com a internet e, em seguida, com os smartphones. Em 2024, o relatório do Data Reportal mostrou que mais de 5,4 bilhões de pessoas usavam redes sociais, o que representa mais de 60% da população mundial. A conexão se tornou total e constante, mas a diferença crucial entre a escrita e a era digital é essa. A escrita é passiva, nós a controlávamos. Hoje é a tecnologia que, em grande parte, controla a nossa atenção. Você já se perguntou por que um vídeo aleatório que você assistiu por 5 segundos fez o seu feed se inundar de conteúdos parecidos? A resposta é simples e poderosa: o algoritmo. Em sua essência, um algoritmo é só uma receita de bolo, uma sequência de passos lógicos. O problema é a farinha e o fermento dessa receita. O sucesso financeiro dessas plataformas depende de uma única métrica: o seu tempo de permanência e o seu engajamento. Quanto mais tempo você passa, mais anúncios você vê, mais dinheiro a plataforma ganha. Assim nasceu o algoritmo de engajamento, projetado para ser um sequestrador de atenção. Como ele funciona? Ele cruza seus dados, o que você curte, comenta, compartilha e principalmente o tempo que você gasta olhando para um conteúdo junto com milhões de outros usuários. Ele não tenta adivinhar o seu gosto individual, mas o gosto da comunidade de gosto ao qual você pertence. Estudos de neurologia e psicologia têm apontado para a busca de recompensas instantâneas no ambiente digital. Cada notificação, cada curtida, libera uma dose de dopamina no nosso cérebro, que é o neurotransmissor do prazer e da motivação. É um ciclo viciante, e as plataformas são mestras em otimizar esse ciclo. A agência reguladora britânica Ofcom já apontou que jovens entre 16 e 24 anos checam o smartphone em média a cada 12 minutos. O algoritmo, portanto, não é neutro. Ele é otimizado para o lucro, e o seu combustível é a nossa atenção. E quais são as consequências desse sequestro constante para a nossa mente? A era do scroll infinito e do multitarefa digital está alterando a forma como processamos informações. Especialistas em cognição apontam para um fenômeno: a redução da atenção profunda. Nossos cérebros estão sendo treinados para alternar rapidamente entre estímulos, favorecendo um estilo de aprendizado e consumo de informação mais superficial. Pense na leitura. Pesquisas recentes sugerem que a compreensão textual
pode ser prejudicada ao lermos em dispositivos digitais, porque nosso comportamento online nos força a uma leitura mais rasa, sempre prontos para pular para o próximo estímulo. O multitarefa digital, essa ideia de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, na verdade prejudica o nosso controle executivo e a nossa memória de trabalho. Estamos conectados, mas nossa capacidade de foco está em crise. A psicóloga Sherry Turkle, do MIT, já resumiu o dilema. Estamos cada vez mais conectados, mas cada vez menos disponíveis emocionalmente. Além disso, o algoritmo nos coloca em uma bolha de filtro. Ele nos mostra apenas o que ele acha que vamos gostar ou concordar. Em busca do engajamento máximo, ele amplifica o conteúdo que provoca emoções fortes, sejam elas morais, políticas ou emocionais. E o resultado? Vemos menos diversidade de ideias, o que pode levar à polarização e agravar a percepção de que o meu lado está sempre certo. O preço dessa otimização algorítmica é a nossa saúde mental. O uso excessivo das redes tem sido associado ao aumento de casos de depressão, ansiedade e solidão, mesmo estando cercados de amigos virtuais. A boa notícia é que o algoritmo é um código, e códigos podem ser mudados. A era digital não é um destino inevitável, mas um ambiente em que estamos co-criando. A chave está em assumir o controle da nossa experiência. A primeira linha de defesa é a consciência. Entender que esses sistemas são projetados para nos usar para o lucro e não necessariamente para o nosso bem-estar. Mas o que podemos fazer com dados e bom senso? Podemos limitar o tempo de tela. Estudos sugerem que limitar o uso passivo de redes sociais pode melhorar o humor e a qualidade do sono. Também podemos desativar as notificações. Elas são o gatilho perfeito da dopamina. E desativar a maioria delas é uma das ações mais simples para recuperar o foco. Outra atitude é ser um consumidor ativo. Não apenas role o feed. Escolha ativamente o que você quer aprender ou consumir. Siga pessoas que te desafiam ou te ensinem algo novo, e não apenas o que te conforta. E por fim, priorize as relações reais. O tempo presencial e as interações olho no olho são cruciais para a empatia e a saúde emocional. A discussão sobre a ética dos algoritmos e a regulação das grandes plataformas está cada vez mais forte. O problema do alinhamento, onde a máquina é programada para um objetivo, o engajamento máximo, sem considerar as consequências sociais mais amplas como a polarização e os danos à saúde mental, precisa ser resolvido no nível estrutural. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas o tema continua a se desenrolar na sua vida, agora mesmo. A era digital é, sem dúvida, um motor de progresso. Ela nos deu acesso a bibliotecas universais, nos conectou com entes queridos distantes e nos permitiu mobilizar causas sociais em escala global. Mas o poder da tecnologia exige uma responsabilidade humana proporcional. Não podemos mais ser passageiros passivos. Precisamos ser os pilotos da nossa própria cognição. O algoritmo continuará nos moldando, mas o quanto ele nos molda é uma escolha que fazemos todos os dias. A mente humana é plástica e resiliente. Podemos treiná-la novamente para a atenção profunda, para a empatia e para a reflexão. A verdadeira revolução digital não está em mais um aplicativo, mas na nossa capacidade de desligar, de olhar para o lado e de reivindicar a nossa atenção. Se este vídeo te fez pensar, demonstre seu apoio, curta o vídeo e inscreva-se no canal, para continuarmos espalhando essa conversa. Obrigado.